Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre as práticas de oráculo. Será que são perigosas? A tabuíja, por exemplo, aquela brincadeira do copo, que parece ser uma brincadeira bastante inocente. Será que a gente pode fazer uma sessão espírita só para brincar mesmo, aquela coisa de bate embaixo da mesa para ver se tem alguém aqui? Será que a gente atrai alguma coisa? O que acontece quando a gente faz coisas desse tipo? E a necromancia, que é a prática de onde derivou o espiritismo, que é a comunicação com os mortos, com os espíritos de falecidos. Será que esse tipo de prática tem alguma coisa de ruim? Bom, pessoal, primeira coisa é a tabuíja. A tabuíja é um sistema oracular, né, bastante antigo, que surgiu de uma brincadeira, na verdade, e da brincadeira acabou virando assunto sério quando algumas pessoas acabaram sendo influenciadas, atacadas, obsediadas ou liberaram, então, alguma coisa ruim a partir dessa prática. Disso aí se derivou diversos filmes aí em Hollywood, claro que há um certo exagero, mas acontece o seguinte, que muitas vezes você está fazendo uma brincadeira inocente, compra aquele tabuleiro Ouija e começa a brincar com aquela história, tem alguém aí, coisa e tal, e aí você não percebe que naquele momento você está abrindo um portal de comunicação com o plano invisível. Se uma ou mais pessoas estão focadas para conversar com um espírito, com uma entidade que já se foi, estão focadas para, de repente, ter uma comunicação com o mundo espiritual, é óbvio que abrirá um portal. Agora, veja bem, diante de uma comunicação que você faz para saber o que tem naquele local, se tem alguma coisa ali, e se por acaso tem, é claro que não vai ser uma coisa boa, é claro que não vai ser uma entidade assim interessante que está ali. Então é muito perigoso porque você abre um portal sem saber. E quando você perceber e se der conta, você está sendo vampirizado, você está sendo sugado energeticamente por uma criatura desse tipo, que pode se fazer passar por um parente, por exemplo, é meu pai que está aqui, é minha mãe, é fulano, é ciclano, ele vai dizer que sim, de repente vai dizer o nome porque ele consegue enxergar ou consegue ler o pensamento das pessoas e fala um nome, entendeu, de uma pessoa falecida próxima a vocês e vocês acabam acreditando que realmente é alguma coisa. Isto se vocês conseguirem ter sucesso na tabuíja, porque não é tão fácil assim só colocar o dedo ali e achar que a coisa vai acontecer igual nos filmes de Hollywood. Às vezes não acontece nada, mas o fato de você estar chamando o espírito, você está evocando, você está pedindo para vir uma comunicação do astral, é aquela história antiga. Quando você chama, o astral responde, ou por bem ou por mal, mas o astral sempre vai responder, e aí é que está o problema. O astral sempre vai estar respondendo para você, e aí o que vem? É a comunicação do outro lado que está chegando. Que tipo de comunicação que você vai estar, de repente, recebendo. E não é só isso não. Tem locais extremamente perigosos que a pessoa resolve fazer essa comunicação com a tabuíja exatamente porque ouviu-se falar que lá tinha uma entidade ou tinha então vai lá com a tabuíja para tentar fazer a comunicação. Acontece que você nunca sabe o que está naquele local. E geralmente, se tem uma entidade que está assombrando um local, não é coisa boa. Está lá por algum motivo, está preso de repente energeticamente. E é um espírito sem luz, um espírito que pode ser perigoso ou até mesmo um espírito demoníaco, trevoso, que pode atacar todo mundo aí e pode inclusive criar um link magnético com todas as pessoas que estariam fazendo ali a comunicação. Então veja bem, é um perigo. Tabuíja nós não recomendamos. Quando se faz qualquer tipo de comunicação espiritual, é muito importante fazer abertura, fechamento, com orações e tudo mais. Por quê? Porque aí você consegue ter, de repente, um certo controle
se você for um médium experimentado. Agora, para quem não tem esse tipo de entendimento ou de compreensão sobre o mundo espiritual, tanto melhor não mexer com isso. E eu diria, inclusive, aquele Spirit Box, coisa desse tipo, que a pessoa faz gravações e vão em locais aí perigosíssimos para fazer gravações, é claro que a pessoa vai pegar uma carga e depois tem que saber limpar essa carga, porque se não souber, pode ficar alguns resíduos ou pode ficar alguma coisa acoplada junto e não vai embora. Então tem que se tomar muito cuidado. Geralmente esses espíritos não gostam de ser incomodados nesses locais que eles consideram deles. Eles são os donos, você é um invasor. Ele vai te atacar. E se tiver um médium ali com efeitos físicos ainda inconsciente, capaz de fornecer o bioplasma, pior ainda. Por quê? Porque ao fornecer o bioplasma, o que acontece? Automaticamente o espírito ele vai atacar a pessoa, inclusive podendo machucar a pessoa, arranhões, hematomas e coisas mais graves, inclusive. Então, pessoal, não é recomendado nenhum tipo de prática espiritual desse tipo, porque é uma prática sem um trabalho, sem um preparo prévio, sem conhecimento das energias, sem conhecimento do mundo espiritual, e você fica à mercê de qualquer coisa, à mercê de qualquer entidade que está chegando ali. Mas vamos falar agora daquela brincadeira do copo. A brincadeira do copo é exatamente como vocês estão vendo aí na foto, o que a pessoa coloca letras e números, sim e não, e o pessoal coloca o dedo em cima e é a mesma coisa que a tabuíja. Vai funcionar da mesma maneira, porque naquele momento que você está fazendo a brincadeira e você está querendo saber se tem alguma coisa ali, se tem algum espírito que pode se comunicar naquele momento, você está abrindo um portal. Raramente você vai ter uma comunicação tranquila. Geralmente vão ser espíritos sem luz, sem luminosidade, espíritos que estão na escuridão, e esses espíritos, a única coisa que eles vão querer de vocês é a sua energia. Quando ele passa a obsediar alguém, ele vai tomar a energia da pessoa até a pessoa ficar doente ou ficar louca, entendeu? É uma complicação. Não façam nenhum tipo de brincadeira espiritual sem conhecimento de causa. Aliás, brincadeira não, de maneira nenhuma. Da mesma forma, as sessões espíritas. Vejam bem, existem centros espíritas que as pessoas têm conhecimento até esotérico, tudo bem. Agora, tem locais que muitos já me informaram, pessoas que vêm até mim, olha, eu frequentava um centro, saía de lá muito mal, com muita dor de cabeça. Por que isso aí acontecia? Foi porque o dirigente não tinha um preparo espiritual adequado. Então o que acontecia? A pessoa ficava sugada, tomava a energia da pessoa e ela vinha carregada com aquilo lá. Quantas pessoas que vieram até mim e estavam obsediadas? Algumas até com entidades trevosas. Por quê? Porque alguns centros desse espírito têm mania de querer fazer uma desobsessão e fazer um tipo de catequização com o espírito que está lá, como se em 5 minutos você consegue pegar um delinquente do astral e transformar ele. É claro que isso não vai acontecer, não vai adiantar. Não é dessa maneira que a coisa vai funcionar, porque se ele está nas trevas, é por uma série de fatores de cunho emocional, de ações que ele cometeu em vida, que levaram ele àquela situação. Então ele está vivendo o seu inferno particular. Ele só vai sair de lá quando ele tiver entendimento, e esse entendimento é uma coisa interna. Claro, a pessoa pode fazer orações para desobsessão, esse tipo de coisa. Pode, se você sabe de um espírito que ele não está bem, você pode fazer orações, principalmente se for um espírito familiar, foi em circunstâncias muito difíceis, ou sofreu um acidente, ou era muito jovem, ou qualquer coisa assim, para acalmar o espírito que está lá, você pode fazer sim, orações, não tem problema nenhum, mas não acendam velas dentro de casa, não façam esse elo de comunicação com o mundo invisível, principalmente sabendo que a entidade não está esclarecida. Muita coisa pode acompanhar aquele espírito, e aí que vocês entram pelo cano.
Então, quer dizer, para vocês verem que além da questão de trabalhos energéticos, trabalhos de feitiçaria, que a gente pode sofrer a ação, existe esse problema. Existe esta situação também. Então, isto é grave, pessoal. Muito, mas muito grave. Tá? Nessas sessões espíritas frívolas que eu me refiro, é quando crianças, moleques, adolescentes, meninas, enfim, resolvem fazer aquela comunicação dando as mãos e chamando qualquer tipo de entidade. Quem quiser se manifestar, que se manifeste. Ué, quem vai estar passando por lá é o quê? É alguém que estava passando ali, que estava pela rua ou qualquer coisa assim, ou acompanhou eles porque já plugou que eles iam fazer algum tipo de comunicação assim, e na hora que eles criam, que eles dão a mão e criam aquele elo magnético para abrir um portal, é um elo abrindo, tá abrindo o portal para eles. Eles vão vir com tudo, pessoal. Vão obsediar vocês. E eles vão pulando de uma pessoa para outra. Então, isso é a sessão espírita frívola. Não chega nem a ser uma sessão espírita. É um tipo de tentativa de comunicação com o mundo espiritual que nunca dá certo e acaba dando problema para a pessoa. É o que eu digo. Muitas vezes vocês fazem por brincadeira e não acontece nada. Vocês acham, só que depois os efeitos vão acontecendo. E é logo depois. Essas práticas de comunicação com o espírito nasceram da antiga necromancia, que o pessoal pegava ossos de cadáveres, né, no cemitério, crânio inclusive. Muitas vezes os feiticeiros aprisionavam espíritos para ter uma comunicação oracular, para saber de acontecimentos futuros, como se um espírito fosse realmente dono da verdade. É claro que isso não acontece assim, porque quem tem premonição geralmente é um médium. O médium ele sente coisas que vai acontecer, não é o espírito que vai falar para ele, porque isso é um tipo de mediunidade característica. E por fato de ser espírito não quer dizer que ele sabe tudo. Ele tem uma percepção maior das coisas se ele tiver alguma noção de onde ele está, ou se ele é um espírito já trevoso, assumido, e ele está ali na maldade mesmo. Então ele sabe muito bem como fazer a manipulação. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque muitos espíritos trevosos manipulam as pessoas, como a gente tem no nosso canal, num caso, uma menina adolescente que foi manipulou um centro espírita inteirinho. E aí, quando caiu a ficha, eles viram o tipo de entidade espiritual que era, né? E vieram pedir ajuda para a gente aqui, para finalmente se livrarem desse problema. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido úteis. Se vocês gostaram, deixa um like pro Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, está aparecendo aí na tela. Tá? Venham estudar também conosco, venham conhecer a nossa loja virtual, lojauniversomágico.com. Você compra o curso e automaticamente vai estar na seção de download. Você pode baixar no seu PC ou no seu smartphone e estudar e começar a aprender sobre o plano espiritual. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!